Como eu gostaria que fosse, eu que queria coordenar como Deus deveria fazer, e minha esposa ela disse para mim: presta atenção, vê de onde tu vens, vê de onde tu te vem. Porque eu fui criado sem pai, eu já passei fome. Mas Deus faz tanto e a falta de contentamento para a gente ainda reclamar. E de perdão por isso. Algum outro irmão que pode aqui, deixa eu descer. Essa é minha filha. Boa noite. Fala da igreja na paz do Senhor. Quero deixar para a meditação dos irmãos Apocalipse, a partir do 7, que vai dizer assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E ele finaliza dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Que a gente possa levar essa palavra no coração diante de tudo que a gente tem vivido nas nossas dificuldades, de declarar como uma chave mesmo no reino espiritual, né? Declarar essas palavras, que o Deus que a gente serve, ele é o Alfa e o Ômega. Amém. Eu agradeço pela essa palavra. Tem um livro em inglês que diz assim: Rewards is and will be. Rewards ele é, is é atualmente, and will be será. Amém? Jesus, ele foi, ele é e ele continuará sendo. Não vou ler a respeito disso. Irmão, aí, quer deixar um versículo, alguma ação, alguma coisa? O Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus que fala lá em Apocalipse, a quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: eis que veio Senhor, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que? Guardar a palavra de Deus, buscar ela constantemente, dia e noite. Dia e noite eu falo, todo momento da nossa vida. Amém? Essa é a mensagem de Deus. Eu, ao longo da minha caminhada cristã, fui sempre procurando encontrar força nas frases, nas entrelinhas, porque tudo que a gente precisa para correr essa maratona que Paulo já correu é guardar a palavra. Mas o que acontece? Quando a gente acorda todo dia, nós todo dia o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida, a vida de Deus. Irmão, se você tiver essa convicção, vai ter muito sucesso com Jesus.
porque a gente está mortificando muito para não vir para a cruz também. A Madonna vai deixar um versículo, alguma coisa, então uma da água. Pai do Senhor Jesus, para toda a igreja. Amém. Eu vou deixar um versículo para a oração para toda a igreja. Se quiser, irmão, está indo, se quiser, não. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 13, fala assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Quem não tem medo, né? Eu já tive medo demais, eu já sofri demais, mas Jesus, pela infinita bondade e misericórdia, me resgatou. Ele me tirou do seu espírito, né? Como para o Salmo 69, ele me tirou do charco de ouro. Mas pela bondade e misericórdia do Senhor, ele me resgatou de lá. Não foi fácil, não. Porque eu saí do centro e fiquei na minha casa. E cada um que me encontrava naquele centro, mais me amedrontava. E um dia eu estava lá, eu morava ainda lá perto do Guarujá, e eu estava no Pão de Açúcar e chegou lá, para o tambor, lá, para mim, eu estava aqui uma sombrinha, aí ele falou para mim assim: ó, você pode perder seus filhos, viu? Mas eu tremi tudo, eu nem as contas não levei. Aí eu acreditei que o inimigo das nossas almas podia levar meus filhos. Estava tão cega assim, não ia mais no centro, eu não gostava, mas eu tinha medo, eu tinha que ir, porque cada um chegava, falava uma coisa e eu voltava. Eu voltava para uma pergunta. E nesse dia que lá no Pão da Açúcar falou que podia virar meus filhos, eu tremi demais, eu tive muito medo. Aí eu cheguei em casa, minha Bíblia católica, né? Minha Bíblia estava aberta no Salmo 91, moço. Nosso irmão católico faz até conhecer a verdade, né? Estava aberto. E eu tive uma autoridade assim, eu pus a mão na Bíblia e falei assim: Deus, quem pode mais? É o Senhor ou o diabo? Porque se o Senhor pode mais, eu nunca mais eu ponho meu pé no céu. Eu não vou. O Senhor vai cuidar dos meus filhos. Então Jesus é bom. E pela misericórdia do Senhor, uma serva de uma igreja chamada a Igreja da Casa da Bênção, eu comecei a trabalhar para ela, eu era revendedora dela, e ela levou através, foi me levando, e Deus completou a obra na minha vida. Né? E pela bondade do Senhor, eu vou contar um testemunho rapidinho. Eu gosto muito do testemunho. Deus trabalhou comigo com esse testemunho. Ele me ajudou muito. Então, no interior de São Paulo, o pastor estava viajando e chegou numa mercearia e ele foi fazer um lanche e ele viu longe lá caído no chão, com todo respeito, um menino, né? E ele estava lá e ele foi incomodado. Ele falou para o dono da mercearia: e aquela pessoa lá? Perdido. O Espírito Santo de Deus falou para ele assim: fala lá, e fala do meu nome. E ele chegou lá, mexeu, aí com muito trabalho, olhou para ele e falou assim: ó, eu estou falando com você porque o Senhor Jesus mandou. E ele olhou para ele assim, para o pastor, não deu muito. Ele queria um dinheiro para beber mais, né? Ele já não tinha dinheiro para beber. E o dono do bar da mercearia achava que ele era muito bonzinho, dava a vida para ele, porque ele podia para ele. Era bonzinho. Aí ele falou assim: olha, vou te dar um conselho.
beber, na hora que você for beber, você pega um copo, você vai falar assim, em nome de Jesus, eu nunca mais vou beber. Aí ele gravou isso aí. O menino, quando chegou lá de manhã, o dono do bar colocou o pinguinho dele lá, dono, e sai de pé. Aí ele falou assim, ele começou a pensar, meu nome. Ele pensando com ele, né? Aí todo mundo já achava que ele era doido, coitado, todo mundo queria se livrar dele. Aí ele falou assim, em nome daquele eu não bebo mais. Jogou a boca fora. E foi, uma semana, 2 semanas. Apareceu os médicos lá, e conversou com ele, pregou a palavra, pregou a verdade para ele. E o homem se levantou, e os crentes ajudou, né? Como o irmão nos ele, né? E segurou mesmo na mão do Senhor. Foi embora, sumiu. Depois de muito tempo, uns 2 anos, que ele passou aqui com essa lagoa, ele falou assim, mesmo que tadinho, acho que aquele menino morreu. Aí perguntou para o dono da mercearia, e aquele senhorzinho morreu? Não, ficou doido. Aí o pastor falou assim, coitado, ficou doido? Apareceu um espírito aqui, cortaram o cabelo dele, vestiu uma roupa nele, e ele saiu por aí. Glória a Deus, ficou doidinho o espírito. Então, a palavra de Deus fala que, né? Isso é loucura. A palavra de Deus é loucura para quem não entende a verdade, quem não conhece a luz, quem não conhece o Senhor Jesus, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando tudo parecia que estava tudo perdido, Deus resgatou aquele que eles consideravam coitado, perdido, porque Deus é fiel, Deus é justo. E Deus continua abençoando uma melhor oportunidade e a toda essa igreja. Amém? Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Glória a Deus. Acho que nós vamos para a palavra agora, fazer uma reflexão. Irmão, quer deixar um versículo, alguma coisa, fica à vontade. Qual é a hora, por favor? 10 para as 9. Não, porque se só dizer aqui, se a gente tira 9 assim, a gente termina. Para não. Senhor Deus, vamos levantar para a gente fazer a oração para começar essa. Filho de Deus, em reverência à tua palavra, nós nos pomos de pé e nós te agradecemos de tanto que já fomos alimentados espiritualmente pelo louvor, pelo versículo, pela tua presença no nosso meio. Nós somos grandemente agradecidos porque nós sabemos que tu estás cuidando e tu estás fazendo morada no coração de cada um presente, Pai. Vai nos dando aquele refrigério na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, e prepara o nosso coração para entender tua palavra, mas mais do que isso, praticar, e depois de praticar, também ensinar a quem cruzar nossos caminhos, Pai. Eu amo e te agradeço, já pedindo a direção do Espírito Santo, que a eloquência, que o poder, tudo seja teu, Pai. Que eu seja apenas uma ferramenta em tuas mãos. Eu oro e já te agradeço em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos.
Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Papai do Céu nos alerta o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens. Essa é uma palavra muito poderosa e há muitos cristãos desanimados, abandonando a caminhada com Jesus Cristo, porque eles não conseguem ter contentamento. O louvor que a minha esposa cantou aqui foi muito lindo. Conta as bênçãos, porque se você não contar as bênçãos, se você não olhar positivo o trabalhar que Deus vem fazendo na sua vida, você vai ficar sempre insatisfeito, sempre reclamando, sempre querendo mais, sempre achando que Deus não está fazendo. E na verdade você vai ser um ingrato até com Deus. Deus de tão poderoso, Ele não vai conseguir satisfazer você, porque você nunca está satisfeito. Então esse versículo é um versículo chave para nós sermos felizes como cristãos. Porque eu acho que até um ditado que diz assim: se você não tiver contentamento com o que tem, você nunca vai ser feliz, não é feliz com o que tem e sempre vai estar infeliz. Você nunca vai estar completo. E isso causa problema nos lares, nos relacionamentos. Imagine um esposo em que a esposa nunca está satisfeita. Ele se esforça, ele faz horas extras, ele deixa de comprar as coisas para ele, para botar dentro de casa, para dar um conforto, uma melhor condição, mas a mulher, a esposa, está sempre reclamando. Isso tem a ver também com pessoas invejosas e pessoas que sempre querem mais por conta da vaidade. Então, o filho dele, da pessoa, está estudando num colégio bom, está aprendendo, está desenvolvendo, mas ele vê uma pessoa que tem uma condição melhor, botar o filho no colégio melhor. O que vai acontecer na cabeça dele? Não, porque o meu filho não está ali. Porque o dele pode ou não pode. Aí vai fazer esforço, tirar do que não tem, cobrir uma parte, mas descobrindo a outra, para fazer o que não pode, porque não tem contentamento com aquilo que Deus tem dado. A palavra de Deus é tão poderosa que ela vai dizer que Deus dá o pão de cada dia. Ela não diz que dá luxo, que dá coisas acima das expectativas. Quando ele está falando de espanfalhinho, que Deus alimenta essas coisas, aí ele diz que Deus acrescentará a gente, se a gente priorizar primeiro o reino do céu, Deus te acrescentará todas essas coisas. Aí você vê o que essas coisas são. Aí ele está falando um pouquinho mais em versículos antes, que ele cuida dos passarinhos. Então, não é riqueza, não é coisas superficiais, coisas para alimentar a vaidade. E nós somos envenenados pelas coisas do mundo, porque para o mundo quem tem valor é aquele que tem um iPhone. Então você tem um celularzinho mais fraco, você já não serve, você já não é o cara, você já não é a pessoa. E se você se deixar enredar por isto, imagina a esposa dizendo para o marido: ó, tem como iPhone para o filho da gente.
Aí o cara vai arrancar os cabelos e trabalhar feito louco atrás de comprar iPhone. Quando os princípios morais e os valores são as que são internos, que estão dentro do coração. De honestidade, de integridade, de gentileza, de atenção, de vontade de ajudar o próximo, de não ser egoísta. Tantos valores maravilhosos que os pais podem passar para os filhos, mas eles estão preocupados em comprar um iPhone. E tudo isso se baseia neste mundo que vivemos, que induz as pessoas para isso, com muitos reclamos de shopping centers e todas essas coisas paradisíacas, e as pessoas ficam querendo ter o que podem e eternamente insatisfeitos. Amém? Então, que nós sejamos daqui buscando, olhando ao nosso redor, olhando no nosso lar, no teto que Deus nos deu, na nossa saúde, que a gente tenha contentamento com aquilo. Quando você começa a ter contentamento, você começa a desfrutar, você começa a sentir satisfação com aquilo que você tem. E isto vai levar para uma coisa mais pesada que tem causado tanto sofrimento no mundo, tanta tristeza, tantas decepções, tanta destruição. A palavra de Deus vai dizer que o amor próprio é a raiz de todos os males. Irmãos, quem não vive a palavra de Deus, que está no engano, realmente está cego e não vê o poder desta palavra. Por que é que, comparando mal, um soldado do Satanás pega uma criança dessa com 11, 12 anos e vai oferecer maconha, vai oferecer drogas, vai oferecer bebida a ele? Não, você vai não. Vai induzir para o mal. Por quê? Porque tem alguém lá atrás dele e que está buscando ver como o objetivo dele dinheiro. Então, dinheiro é a raiz de todos os males. No mundo aí afora, não sei aqui no Brasil, tem um problema de tráfico humano. Pegam umas mocinhas, 16, 17 anos, e levam para vender como prostituição. Sequestro de crianças. Imagina o sofrimento no coração de uma mãe que, quando procura o filho sumiu. E o que está por trás de tudo isso? O amor ao dinheiro de alguém. E quando nós começamos nessa caminhada cristã, minha esposa gostava muito de pregar para a família, falando essa frase, dizia que a Bíblia é o livro da vida. Imaginem se as pessoas tomassem essa vacina. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que está dizendo o amor. Não está dizendo a necessidade, porque o dinheiro nós precisamos para o nosso dia a dia, para nossas necessidades e tudo. Mas está dizendo o amor ao dinheiro. Então eu quero deixar aqui um versículo para nos fortalecer a respeito de vacilar a respeito desta armadilha. Amém? De fato, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento, que é o que estamos falando, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isto, temos que comer e com o que vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Amém? Os que querem ficar ricos caem em tentações, armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, isso é uma coisa muito perigosa na nossa vida. Nós vemos pessoas que já têm uma condição social muito boa, é abastado financeiramente, mas ainda vai se envolver em deslizes de corrupção, de desonestidade, de falcatruas, porque ele já tem tanto que ainda não está satisfeito. E aí, o Satanás ele dá com a mão e puxa com a outra, com as duas. E a gente vê uma pessoa que já estava equilibrada nessa parte financeira e de repente está enfrentando momentos difíceis, uma prisão, separação, coisas horríveis, porque não teve o limite. Amém? E no versículo 17, para a gente caminhar finalizando, essa palavra está apontando para os ricos, mas nós podemos nos incluir como ricos para poder também recebermos esse alerta. O versículo 17 fala: ordenes aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Nós podemos sim, não somos ricos, mas podemos colocar a nossa esperança aqui, na incerteza do dinheiro, achando que o dinheiro vai resolver tudo, né? Aí de repente a gente está muito bem financeiro, mas tem um filho desviado para as drogas, e tem outras coisas horríveis na nossa família, tem muito desamor, e a gente vai ver que o dinheiro não resolveu. Então a palavra de Deus diz que nós não coloquemos nossa esperança na incerteza da riqueza, porque há coisas que o dinheiro ele não vai conseguir comprar. Eu alugava um apartamento e eu ia fazer um pagamento ao proprietário na Avenida Boa Viagem. No apartamento dele, nós ficávamos no janelão, assim, uma coisa linda, de frente para o mar. Mas só que ele fazia tratamento com diabetes, essas coisas, ele tinha que fazer troca de sangue 3 vezes, essas coisas. E o dinheiro seria para nada. Ele não podia fazer viagem, ele não podia fazer nada. E ele chegava a dizer a gente que trocava tudo por essa roteira. Então, e a gente realmente não prioriza o dinheiro, porque há muitas situações no mundo que ele não vai resolver. Então, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo pode nos prover ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Coloca como se Deus estivesse falando para mim e você, que nós pratiquemos o bem, que nós sejamos ricos em boas obras. Aí você, que boas obras são essas? Obras do Espírito Santo. Que sejamos generosos e prontos a repartir. Tão difícil isso, né? Ser pronto a repartir. Até no meio cristão nós gostamos das bênçãos, gostamos de receber, mas não de repartir. Mas no cristianismo é dividindo que se multiplica. Você já pensou nisso? Quando você tem, você dividindo com o seu próximo, você na verdade está multiplicando. Então, Papai do Céu, Ele pede que nós sejamos generosos e prontos a repartir. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, dessas coisas não. Repartir conhecimento, repartir conselho, repartir orientação, repartir tempo, repartir companhia, ser presente na vida, amém? Dos outros. Dessa forma, ele ou nós acumularemos um tesouro para nós mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir.
e assim alcançaremos a verdadeira vida. Então, essa frase é muito forte. Como é que nós alcançamos a verdadeira vida? Fazendo boas obras, sendo generosos, prontos a repartir, praticando o bem. Então é muito fácil, irmão, as pessoas quererem seguir Jesus só de longe, ser amigo de Jesus só de conversa, de figurinha que manda pela internet, seguir uma religião que nos chama, não provoca a mudança na vida deles. Mas quando entra para o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, então ele chama você para quê? Para sermos ricos em boas obras, sermos generosos, prontos a repartir e para praticarmos o bem. Então a Bíblia, nosso Pai Celestial, ele quer mudança em nossa vida. E você imagina só essas 4 ou 5 qualidades que eu falei, se fosse abundante na vida das pessoas, no comportamento das pessoas, como seria a nossa vida? Se dentro da própria família a gente diz, não, eu não preciso, cada um com seus problemas. Não é assim que o Papai do Céu deseja para nós, não. E no versículo 29, de modo, guarde o que lhe foi confiado. Nós guardemos o que lhe foi confiado. Devemos evitar conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias, do que é falsamente chamado conhecimento, professando alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Então, que o Papai do Céu nos oriente para ir na raiz do Evangelho. E a gente deixa as tolices, as contendas, as disputas, isso é certo, isso é errado, pode fazer isso, pode fazer aquilo, por a raiz do Evangelho, tá? Amor próximo, generosidade, integridade, foco em Jesus, uma vida diferente. Então, esse é o Evangelho lindo, esse é um Evangelho maravilhoso, esse é um Evangelho para modificar a vida, esse é o Evangelho que nós podemos espalhar, levar para a nossa família, deixar como exemplo para nossos filhos, nossos netos. Amém? Papai do Céu, como diz o ditado, que ele... O amor dele é incondicional, e é incondicional porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas depois que nós estamos com Jesus Cristo, ele vai provocar, ele vai nos chamar, ele vai impactar a nossa vida para que nós sejamos nova criatura. Aquele que ele aceitou amando incondicionalmente, ele não vai pensar não, porque ele é uma nova criatura. Amém? Então, que esses ensinamentos, essas orientações, esse conselho, essa visão de vida possa fazer impacto na nossa vida e que a gente possa levar isso para a nossa família, de trabalho, que a gente vê com sentimento ranzinza, com raiva, insatisfeito, e às vezes por querer coisas que ele nem precisava, a falta de contentamento. E as futilidades deste mundo, junto com a vaidade, vai chamar o jovem para dizer assim: ó, leva isso aqui para mim ali, ó. Se tu fizer isso para mim uma chance de 3 vezes, por 3 vezes tu estás com uma bola nova. Aí a televisão e a sociedade diz na cabeça do jovem que ele só é bom, que ele só é bonito, que a menina só não querer, se ele estiver ali, pronto. E aí o cenário já está pronto para daqui a pouco aquele menino que está servindo também no mundo das drogas e se envolvendo. Então que a gente priorize as coisas de Deus e que nós sejamos esse elemento de Deus na nossa família para estar vacinando nossos amados, nossos entes queridos dessas coisas tão ruins que existem no mundo. Amém? Glória a Deus.
Querido Deus e glorioso Pai, eu te agradeço por essa palavra, por essa reflexão. A tua palavra ela não volta em vão, ela vem e alcança o objetivo a que foi proposta. Que tu possa nos usar, Pai, mesmo que essa palavra não se aplique ao nosso momento, mas que nós possamos guardá-la no coração para levá-la a pessoas que nós encontremos em dificuldades, caindo nesse perigo, nessa armadilha, Pai. Ajuda cada um aqui, seu servo teu comprometido em levar a tua palavra. Porque quando tu pedes para amarmos o próximo como a nós mesmos, se fosse conosco, se fosse com o nosso filho, nós gostaríamos? Não, então que a gente possa ajudar, orientar, guiar as pessoas, procurando sim trabalhar para o terreno. Que tu possas, através da tua bondosa mão que nos trouxe aqui nesse local, que tu possa nos levar para casa em segurança, que tenhamos uma noite restauradora, uma noite de paz, que tu possas ir ajudando todas aquelas pessoas, quebrando os milhões, quebrando as correntes, quebrando tudo que prende a drogas, a bebidas, a infidelidades, a império, Pai. Que tu possas, pela tua misericórdia, livrando esses homens, tantos que já tentaram várias vezes se livrar de alcoolismo, de drogas, de uma vida desregrada, mas eles não encontram força, Pai. Mas nós intercedemos neste momento, porque a tua palavra diz que tu vieste para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, Pai. Eu te peço também, Pai, que tu vai ajudando todas as pessoas que encontram-se enfermas, vai ajudando na restauração da saúde, porque tu és o médico dos médicos, escolha a tua vontade, Pai. Vai fazendo o impossível na vida dessas pessoas. Vai restaurando, vai dando ânimo enquanto está no momento difícil da doença, mas vai restaurando, entregando, devolvendo elas para a alegria do lar, para a alegria da família, Pai. Abençoa todos aqueles irmãos que sempre estão aqui conosco, mas que não puderam ver hoje. Abençoa cada lar aqui presente e que nós possamos chegar na nossa casa, Pai, já sentindo uma atmosfera diferente, com o Espírito Santo tomando todos os espaços da nossa mente e do nosso coração. Nos acompanha com tua mão, meu Deus. Segura bem a nossa mão e nos resgata, como foi contado a gente também. Eu oro em nome de Jesus.